para a distribuição dos nossos valores, que são muito reduzindo as medidas de dispersão. Nós temos aquilo que chamamos de amplitude. A amplitude nós já vimos, a amplitude total do conjunto de dados, em que há a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, ok? Então, no seu cálculo, só entram apenas valores extremos, conforme vocês veem. Nós temos o máximo e o mínimo, vamos achar a diferença desses dois valores. Ok? Então, a utilização da amplitude total fornece informações do tamanho do afastamento dos nossos dados em relação à série. Ok? E a seguir temos aquilo que chamamos de variância. A variância é definida como a média dos quadrados dos desvios em relação à média. Então, esta medida na estatística não é muito utilizada, porque por estar porque na fórmula está elevado ao quadrado. Então, por estar elevado ao quadrado, a variância torna um bocadinho difícil fazer a sua interpretação. Mas nós precisamos de partir da variância para calcularmos o desvio padrão. Então, conforme vocês veem aqui, nós temos a variância amostral, que é igual a... Temos aliás, traço fração n menos 1, depois temos o somatório, neste caso, de xi menos a média e elevado ao quadrado. Esta fórmula aqui só nos garante para a gente calcular a variância para dados em que a frequência é igual a 1, ok? Então, nós até podemos transformar essa fórmula em variância, neste caso, que é S ao quadrado, que será igual a traço fração. O 1, quando for a multiplicar o somatório, praticamente não muda nada, é um elemento neutro. Então, nós teremos, no numerador, teremos somatório de xi menos ao quadrado, neste caso, xi menos a média. E no denominador, nós teremos n menos 1, ok? Então, conforme eu dizia, né, é uma medida que não é utilizada, né, para descrever o conjunto de dados, por estar expressa em unidade da variável ao quadrado. Então, a única medida que nós usamos é o desvio padrão, que é a raiz quadrada da nossa variância, ok? Em que será S, ao invés de ser S ao quadrado, nós já teremos o S dentro do radical, e nós teremos a descrição dos nossos dados. Então, depois de nós calcularmos aquilo ali, os valores que estão dentro do radical, nós vamos ter o valor do desvio padrão. Então, o desvio padrão é que vai nos dar se os nossos dados estão mais dispersos ou estão mais concentrados em relação à média, ok? Então, nós aqui temos essa tabela, neste caso, em que temos a variância populacional, que vamos representar por sigma, e temos a variância amostral, ok? Então, nesta variância amostral, vamos deixar a variância populacional, vamos trabalhar com a variância amostral. Nesta variância amostral, conforme vocês veem, no numerador nós temos a frequência. Então, quando é que nós aplicamos essa fórmula? Nós aplicamos essa fórmula para dados em que cada valor tem o seu peso ou tem a sua frequência. Então, quando se diz somatório de f, neste caso, menos 1, então, será n menos 1, voltando para esta fórmula. N menos 1 equivale a escrever somatório de fi menos 1, ok? Então, em relação ao desvio padrão, temos desvio padrão populacional e temos desvio padrão amostral, em que desvio padrão amostral será a raiz quadrada da nossa variância amostral. Ok. Então, aqui estamos a falar das mesmas medidas. Quer dizer, interpretando o desvio padrão, é uma medida de dispersão mais usada, eu já tinha dito isso na análise estatística, assume os valores mais pequenos, é mais simples de interpretar, usa-se na comparação de diferentes grupos. E nós podemos ter, por exemplo, 3 séries, ou podemos ter podemos fazer teste.
Podemos comprar as notas de bioquímica, podemos comprar notas de anatomia, podemos comprar notas de estatística, ok? Então, a partir do desvio padrão, para cada distribuição de notas, nós podemos ver mais ou menos onde houve maior dispersão, onde houve menor dispersão, ok? E a seguir temos aquilo que chamamos de coeficiente de variação, que é a razão entre o desvio padrão e a média de um conjunto de dados. Ela expressa a variação relativa ao grau de concentração de valores em torno da média, mas em valor percentual, enquanto que no desvio padrão só expressa em relação a valores absolutos. Então, o coeficiente de variação expressa os valores em torno da média em valor percentual, ok? Então, voltando para o nosso exemplo, nesta tabela, nós já tínhamos calculado a média, ok? Alô? Sim, doutora. Sim, nós já tínhamos calculado a média. Para esse conjunto de dados, a que é igual a média? Voltando para o exemplo anterior. Quais são os valores que nós vamos usar para calcularmos a nossa média? Ainda estão com sono, né? Alô? Do produto entre o número de estudantes sobre a sua respectiva frequência absoluta, dividido pelo número total de estudantes que foi realizado o teste, que é 50. Nós aqui temos o número de estudantes, que é o FI, e a respectiva notas que eles obtiveram, não é isso? Sim, sim. Sim, porque nós, a interpretação, quando nós fizemos a interpretação... Deixa eu deixar a sua frente aqui. Quando norma, recordam que nós tivemos o N, o tamanho da amostra é igual a 50, não é isso? Mas as notas obtidas variam de 8 até 14. O I, por favor, de não confundir o I. Eu o I até podia não ter colocado aqui. Vocês podem esquecer, porque o I, para mim, é o índice. Ok? Tem o primeiro valor, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto. É só questão de ordem. Mas os nossos valores observados aqui partem de 8 até 14. Eu quero dizer que as notas variam, nesse teste, as notas variam de 8 até 14. Mas que nessa variação, nós tivemos 7 estudantes que tiveram a nota 8. Tivemos 8 estudantes que tiveram a nota 9. Tivemos 9 estudantes que tiveram 10, tivemos 10 que tiveram 11, 8 que tiveram 12, 4 que tiveram 13 e 14 que tiveram 14. 4 que tiveram 14. Até agora ficou claro. Então, como é que nós calculamos a média? Então, a nossa média será igual, neste caso, no numerador, temos dados agrupados numa tabela, mas que cada valor apresenta... Aqui. Nós, para calcularmos a média, para dados agrupados numa tabela de frequência, é que cada valor apresenta a sua frequência, conforme vocês estão a ver. Eu dizia, nós tivemos 7 estudantes que tiveram a nota 8. Seria mais trabalhoso eu ter que somar 7 vezes o 8, percebe? Depois de somar 8 vezes o 9, depois somar 9 vezes o 10. Então, nós temos um caminho que vai nos encurtar um pouco a distância, ok? Então, como é que nós podemos calcular a média para esses dados em que cada valor tem o seu peso? Quando digo tem o seu peso, tem a sua respectiva frequência, ok? Então, a nossa média, neste caso, será o somatório do produto de cada valor observado, do produto, neste caso, de cada valor observado e a sua respectiva média.
Ao invés de eu somar 7 vezes o 8, eu posso multiplicar 8 vezes 7. Fica mais simples. Então, a média no numerador, o que é que nós teremos? Nós teremos o somatório de valor do produto, neste caso, do valor observado e a sua respectiva frequência. Então, na coluna seguinte, eu já tenho XI multiplicado por FI. O que quer dizer que o valor observado e a sua respectiva média, produto do valor observado e a sua respectiva média. E se reparar aqueles que têm problemas, né, de perceber, né, porque há uma coisa que os pedagogos dizem, né, que eu até estou de acordo. Ninguém é burro, mas cada pessoa tem o seu tempo para perceber. Há quem, por exemplo, nós podemos ler livro, eles podem nos dar romance, eu posso dar romance a todos os estudantes. Há quem vai ler uma vez, não vai precisar de repetir. Há quem vai ler 2 vezes, há quem vai ler 3, há quem vai ler 4 vezes para poder perceber. Então, é questão de tempo, né? Nós não podemos estar no mesmo nível. Eu entendo isso aí, a natureza fez assim. Agora, eu aqui estava a explicar, nós aqui temos o produto do valor observado e a respectiva frequência. Então, eu dizia que se os colegas quiserem, podem somar, só que será muito trabalhoso. Os colegas podem somar 7 vezes o 8, 8 vezes o 9, e vão ver que vamos chegar ao mesmo resultado. Então, a este nível, nós não precisamos de usar um método tão arcaico, ok? Então, no numerador, nós, este 532, o que é? É o somatório de FI multiplicado pela frequência, ou é o produto, neste caso, do valor observado e a respectiva frequência, ok? Então, no denominador, o que é que nós teremos? No denominador, nós teremos o N, ou podemos designar por somatório de F, se a gente não quer escrever N, porque somatório de F é igual a N, ok? A dimensão da amostra, nós podemos designar N ou somatório de F. Então, é claro que ao calcularmos a nossa média, neste caso, nós já temos o produto, que será de 532 dividido por 50. Perceberam a explicação todos? Silêncio absoluto. Acredito que sim, doutora. Ok. Então, nós queremos ir para o cálculo da variância, ok? Nós queremos agora que calculamos a média, e para nós calcularmos a variância, é claro que não temos como calcular a variância sem partir do cálculo do valor da média, ok? Nesse slide aqui, alguns símbolos aqui ficaram dispersos. Então, para nós calcularmos a nossa variância, nós teremos variância ao quadrado, será igual, teremos traço fração. No numerador, o que é que nós teremos? Teremos somatório, neste caso, de valor observado, menos a média, fecharmos parênteses e elevamos ao quadrado. Mas como cada valor observado tem a sua respectiva frequência, e nós vamos multiplicar por F. No denominador, o que é que nós teremos? No denominador, nós teremos N menos 1. Ok? Então, eu aqui dei passo por passo. Nós temos uma coluna em que nós temos X menos X média. Ok? E aqui é a mesma coisa dizer XI, menos a X, menos X barra, que X barra significa a média. Ok? Então, aqui terei XI menos a média elevada ao quadrado. Então, são passos que eu tentei representar, que era para os estudantes poderem perceber. Da mesma maneira que eu podia omitir esses 2 passos e ficar com o último passo.
em que seria o XI, desculpa por não ter colocado o símbolo, o índice aqui, o XI menos X barra, fechar parênteses, elevado ao quadrado, multiplicado pela frequência. Ficou claro? Alô? Na primeira linha. O que é que nós temos na primeira linha? Nós temos variância, temos traço fração e temos soma. Peço para vocês passarem essa fórmula, porque depois eu volto para a tabela, então não vão ter como ver a fórmula. Temos somatório, temos somatório neste caso, de XI menos a média, fecharmos parênteses ao quadrado, sobre a frequência, e sobre N menos 1. Acho que é mais fácil colocar N menos 1 para todo mundo conseguir perceber. Penso que coloque no denominador N menos 1, mas N menos 1 é igual ao somatório de F menos 1, ok? Já passaram a fórmula todos? Alô? Sim. Sim. A nossa média, quanto é que deu? 10,64. 10, a média, nesse caso, X barra 10,64. Ok. Então, vamos reparar para a última coluna. Ok? Vamos reparar para a última coluna, a fórmula da última coluna. A fórmula da última coluna, nós temos entre parênteses, XI menos X barra, que é a média. Fechar parênteses ao quadrado e multiplicado por FI. Está claro? Sim, sim. Ok, eu disse que o meu erro, eu esqueci de colocar o índice, tanto no X, assim como no FI. Não coloquei o índice, o I, neste caso, para dizer que é cada valor observado. Então, olhando para esta fórmula, esta fórmula é o resultado desses dois passos anteriores. O que é que eu fiz? Por favor, o I representa o índice. Temos o índice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu estou a perguntar qual é o primeiro valor observado? 8. Não é 8. 8, ok. Então, nós vamos abrir parênteses. Então, teremos 8 menos a média, quanto é que deu? 10,64. 10,64. Fechamos parênteses. Elevamos ao quadrado. E qual é a frequência desse primeiro valor observado? 7. 7. Então, multiplicamos por 7. Então, o que é que nós temos que resolver em primeiro lugar? O que está dentro de parênteses? Resolvemos aquilo que está dentro de parênteses. Então, eu penso que vocês resolvem isso e vamos confrontar o resultado que eu tenho aqui. No numerador. Qual é o valor do nosso somatório? Olhando para a fórmula, por favor, olhando para a fórmula, então eu quero saber qual é o valor do somatório, porque no numerador nós temos aliás, 150 mil. 157,52. Ok, 157,52. E qual é o tamanho da amostra? Neste 50. caso seria 49. Seria 49. É assim, tamanho da amostra, tamanho da amostra nós temos 50. Mas na fórmula nós temos N menos 1. Então, eu quero dizer que teremos 50 menos 1.
Exato. Sim. Então, qual é o resultado? 49. É igual a 49. O que eu quero é o resultado desta variância que estamos a calcular. É 3,2. 3,2. Então, esse é que é o valor da variância. Mas nós sabemos muito bem que é tão difícil nós interpretarmos o valor da variância. O único valor que nós podemos usar é o desvio padrão, em que o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão será dado por S, não S ao quadrado, porque será S raiz quadrada da nossa variância. E o desvio padrão, quanto é que dá? Um 1,79. 1,79. Ok. Então, se nós formos a colocar, neste caso, a média como valor central, vamos colocar um ponto que nos diz que é a média. Então, isso quer dizer que os valores em torno da média, esses valores observados em torno da média, distam 1,78 em relação à média. Ok? Então, eu estava a dizer, quanto mais próximo o desvio, quanto mais próximo de zero, o desvio padrão tiver, quer dizer que os nossos dados são homogêneos. Não existe muita disparidade entre os valores. E qual é a mediana? E qual é a mediana? O que é a mediana pela definição? É o valor em dados ordenados, é o valor do ponto médio. É o valor do ponto médio. Então, eu agora estou a perguntar à turma qual é a mediana. Quando nós temos dados organizados numa tabela de frequência e cada valor tem um peso, o que é que nós temos que fazer numa primeira fase? Vamos ter que escrever esses números todos até encontrarmos um role de 50 dados. Não. Não, o que é que vamos fazer? Vamos criar uma coluna em que vamos ter as frequências absolutas. Esqueceram? Penso para criar uma coluna, sei que tem os vossos cadernos, porque é assim como se aprende, é assim como a pessoa ganha habilidades. Não é só estar aqui a olhar para o slide. Então, isso para tirar esses dois valores, o XI e o FI, e depois criar a coluna de frequências acumuladas, absolutas acumuladas, por favor.
Já? Já? Aí, Ok. já. Já, ok. Então, nós, para o cálculo da mediana, nós temos alguns critérios, né? Temos alguns pressupostos, em que quando n é igual a um número ímpar e quando n é igual a um número par. Neste caso, nós temos o tamanho da amostra que corresponde a um valor par. Então, o que é que nós temos que fazer numa primeira fase? Nós temos que procurarmos os dois valores centrais, onde vamos encontrar o valor da mediana, não é isso? Porque nós dissemos que quando n é par, o valor da mediana encontra-se nos dois valores centrais, ok? Então, a primeira posição da mediana, o que é que nós teremos? Nós teremos n sobre 2. Será o primeiro valor central. E o segundo valor central, nós teremos n sobre 2 mais 1. Ok? Sim, sim. Então, a primeira posição será igual a? A primeira posição corresponde à posição 20. Corresponde a? Posição 20. 20? 25, desculpa. 25. Ok. 25. E a segunda, segunda 26. posição? E a segunda posição? 26. Ok. Então, o que é que nós temos que fazer? Se já temos as duas posições onde nós vamos encontrar o valor da mediana, nós temos que olhar para as frequências absolutas, aliás, para as frequências acumuladas absolutas, onde é que nós podemos inserir, neste caso, essas nossas posições. Ao acumularmos, onde é que nós encontramos o 25 e onde é que nós encontramos o 26? Na Nas quarta frequências linha. acumuladas. Não percebi? Na quarta linha. Na quarta posição. Na quarta posição. Ok. Na quarta posição, aqui onde nós temos o 34. 34. Então, o que quer dizer que a nossa mediana é igual a, olhando para o valor de xi, 11. é igual a 11. 11. É igual a 11. Então, reparem, vamos reparar. Enquanto nós não tivermos, eu dizia que quanto mais próximo do zero, melhor é ainda, né? O valor do desvio padrão. Mas também temos a outra maneira de nós interpretarmos os nossos dados, se existe muita disparidade ou não entre os nossos dados. Reparem que nós temos a média, que é igual a 10,6, aliás, 10,64. E nós temos a mediana, que é igual a 11. E a moda, que é igual? O que é a moda? Também é igual a 11. Mas pela definição, o que é a moda? Pela Seria o definição. valor que aparece uma com mais frequência. É o valor que apresenta a maior frequência, não é assim?
É o valor, a moda é o valor que apresenta a maior frequência. Desses valores que nós temos aqui, a pontuação desses estudantes, qual é o valor que apresenta a maior frequência? Onde é que nós tivemos maior número de estudantes com pontuação X ou Y? É no valor 11. É no valor 11. Cuja frequência é 10. Então, se repara, nós temos a média, que é igual a 10,64, temos a mediana, que é igual a 11, temos a média, que é igual a 11. Então, mais ou menos, nós estamos perante aquilo que chamamos de valores simétricos. Há uma distribuição simétrica, em que a média é igual à mediana e é igual à moda. Não tem muita diferença. Então, quando nós temos dados assim, isso quer dizer que os nossos dados não existe muita disparidade, ok? Então, na nossa interpretação, quando vocês têm dados desta maneira, tem a média, tem a mediana, tem a moda, valores próximos ou valores iguais, tanto a média assim como a mediana. Vocês podem caracterizar os nossos dados. Se perguntar qual é a melhor medida para descrevermos em termos em termos de valores, neste caso, das estatísticas, porque os valores que caracterizam a amostra, nós chamamos de estatística. Dizer qual é a melhor medida entre a média e a mediana, qual é a melhor medida para nós caracterizarmos os nossos dados. Então, neste caso, tanto a média, assim como a mediana. Mas quando existe uma disparidade entre os valores, é sempre bom trabalhar com a mediana, ok? Quando nós temos maior dispersão entre os dados, a melhor medida para caracterizar os nossos dados é a mediana e não a moda. Embora a média seja a medida mais usada na estatística para caracterizar os nossos dados. Isso por quê? Porque a média é influenciada pelos valores extremos. Nós podemos dizer que a média dos estudantes tiveram tantos valores, enquanto não corresponde à verdade. Eu me recordo que dei exemplo de 3 notas, em que um estudante teve 0, o outro teve 10, o outro teve 20. E se eu for a calcular a média, vou dizer que em média os estudantes tiveram 10 valores, mas que não é verdade, porque tem um que teve 0. Ok? Então, sempre que nós temos a média, a mediana e a moda, até podemos excluir a moda. Sempre que nós tivermos a média e a mediana, valores próximos, tanto a média assim como a mediana, nós podemos usar para caracterizar os nossos dados. Porque há casos em que pode aparecer a pergunta, neste caso, qual é a melhor medida ou qual é a melhor estatística para nós caracterizarmos os nossos dados? Mas se esses valores diferem um do outro, então a melhor medida é a mediana. Ficou claro, né? Sim, ficou. Ficou, né? Sim. Doutor, eu tenho uma dúvida. Em termos de conceito, qual é a diferença entre a variância e desvio padrão? Eu dizer que nós usamos a variância para chegarmos ao desvio padrão. E na estatística não se usa muito a variância por ela estar elevada ao quadrado, sendo difícil a sua interpretação. Então, nós só calculamos a variância para chegarmos ao cálculo do desvio padrão. Então, o desvio padrão que vai nos dar, neste caso, mais ou menos como é que estão distribuídos nossos dados em torno da média. E usamos também o desvio padrão para compararmos 2 grupos. Porque eu posso ter 2 séries e ter a mesma média. Percebe, né? Eu posso ter notas de anatomia, posso ter nota de bioquímica. E ao calcular a média, eu ter a mesma média. Mas olhando para a dispersão ou olhando para neste caso, olhando para a construção dos meus valores, pode existir aqueles que estão mais próximos um do outro e existir aqueles que estão mais dispersos. Então, a média aí
Eu não tenho como usar a média para comparar essas duas séries, mas sim vou ter que usar o desvio padrão. Embora não tenha a mesma média, mas em termos da dispersão, tem dispersão diferente. São mais homogêneos os dados, aqueles que apresentam o desvio padrão inferior em relação àqueles que apresentam o desvio padrão superior. Ficou claro? Sim, percebi. Muito obrigado. Ok. Eu não sei como é que vamos fazer as nossas aulas práticas. Olha, o semestre, para nós o semestre, quando é que termina depois daquele pedido? Vamos até que dia? Doutora, Até dia vai até dia 23 de dia maio, 23. incluindo Até dia 10 de maio. testes, 23, incluindo testes, exames, recorrências. Termina aí. dia Então, 23. então, vocês ainda estão decididos em fazer o teste no dia 30? Não, já se alterou com o doutor Mabunda e ficou para dia 7 de maio. Sim. 7 de maio. Então, quer dizer que só temos uma semana. A próxima semana, a próxima aula teórica será dia segunda-feira, hoje 23, 24, 25, 26. Sim. 26. Ok, deixa eu fazer mesmo. Deixa eu ver o calendário aqui. Não, eu não quero sofrer. 26. E a outra segunda-feira, dia 3. E vocês querem fazer teste na sexta-feira, dia 7. Sim. Vamos lá ver. Até lá, o que é que vai acontecer. Ok? Tá bom, doutor. Ok. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar. Tenho que treinar um pouco. Porque esses valores de... ok. O coeficiente de variação, vamos calcular o coeficiente de variação. Então, qual foi o valor do desvio padrão? O colega disse que o desvio padrão foi igual a, olhando para a fórmula, estamos a calcular o coeficiente de variação, esse é em termo percentual da distribuição dos nossos valores em relação à média, ok? Então, o desvio padrão, quanto é que deu? 1,78. 1,78. E a média temos 10,64. Multiplicado por 100. Quanto é que dá isto? De 17,8. Não percebi? 17,8. 17,8. É 16,7. 16,7. 16,7. Ok. Então, cá deste lado, já nós calculamos, nesse caso, a nossa dispersão. Então, vamos olhar para esses valores, segundo os analistas, né? Para nós interpretarmos o coeficiente de variação, considera-se uma baixa dispersão se o coeficiente é menor ou igual a 15. Uma dispersão média se o coeficiente de variação varia de 15 a 30.
E alta dispersão se os valores estão acima ou se o coeficiente de variação está acima, é maior ou igual a 30%. Então, olhando para o nosso valor, neste caso, do coeficiente de variação, como é que nós podemos classificar o coeficiente de variação? A dispersão, neste caso. Média. É média. Média de dispersão. É média. Ok. Então, essas medidas de posição, o quartil, a nossa aula termina agora, ou vai até às 10? É 1 hora só, doutora. Ih, vocês como são maus. É que tem Ok. uma aula a seguir, é por isso que... Ok. Então, eu quero vos pedir uma coisa. Quero vos pedir uma coisa para terminar um pouco. Onde está isso? Onde está? Ok. Eu quero vos pedir, na segunda-feira, eu depois vou exigir, quero vos pedir que vocês calculem, olha, calculem a média, a moda, a mediana, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Perceberam, né? Para esta tabela. Alô? Alô? Sim, doutora, percebemos. Sim. Então, na segunda-feira, primeiro vamos partilhar os nossos resultados antes da aula. Mas com isso, eu quero que calculem a média, a mediana, a moda, o desvio padrão e o coeficiente de variação. E recordem-se que nós definimos a moda, o valor que apresenta maior frequência. E nós aqui temos a classe, neste caso, 17.4 e 22.2. Tem 10, 36.6 e 41.4. Também temos 10. Então, quer dizer que nós teremos os nossos dados, em termos da média, é bimodal, temos duas médias. Ok? Então, eu quero que vocês me calculem. É isso, tem duas modas. Então, eu quero que vocês me calculem essas duas modas. Calcular a mediana, calcular a média, calcular o desvio padrão. É claro que para calcular o desvio padrão tem que passar do cálculo da variância e calcular o coeficiente de variação. Ok? Tá bom, doutor. Tá bem, muitíssimo obrigada. Então, mas não esqueçam de resolver a ficha, porque os exercícios vão sair da ficha mesmo. Aliás, algumas perguntas do teste vão sair da ficha. Faremos questão. Sim, doutor. Tá bem, ok. Obrigado. Tchau. Bom final de semana para vocês. Igualmente, doutor. Muitíssimo obrigada.